Meus irmãos, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Obrigado, Senhor, por esta leitura que temos feito nesta hora. Como já temos aprendido, esta palavra não é de particular interpretação. Por isso queremos tomar o que o Senhor trouxe através do teu profeta, o sétimo anjo. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um pouco mais deste alimento, nos dê um pouco mais desta palavra. Ajuda-nos, Pai, nesta hora, a tomar este pão vivo que desceu do céu, para que possamos nos alimentar ao sair desta reunião, alimentados, nossas almas alimentadas com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, vamos tentar falar um pouquinho nesta hora sobre a voz final.
Muito bem, meus amados irmãos, nós já sabemos que Deus, Ele fala àqueles que querem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus pode ser ouvida, aqueles ouvidos que estão aptos para ouvir a voz de Deus. Agora eu queria deixar isto bem esclarecido, que quando você tem um profeta vidente, um profeta na qualidade de profeta, você sabe que ele é um homem especial, ele é um homem que Deus pode falar face a face com ele. Ele é um homem especial com um dom, o qual pode ouvir literalmente a voz de Deus. É um homem que tem o seu consciente, o seu subconsciente tão unidos que não precisa sonhar para ver as coisas. Ele vê as coisas de olhos abertos. Ele vê e tem visões do passado, do presente e do futuro. Ele pode falar coisas que já passou, pode falar coisas que estão acontecendo e pode falar coisas que vão acontecer. Isso é um profeta bíblico, um profeta verdadeiramente profeta. E nós sabemos que isto é real, isto é verdadeiro. Que Deus não tem simplesmente profetas no Velho Testamento. Deus tem profetas no Novo Testamento. Isso está estabelecido em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Já aprendemos que Deus colocou na igreja Ele mesmo. Isso é a escolha de Deus, não é a nossa escolha. E quando Deus escolhe, Deus confia naquele homem, naquele profeta. E uma coisa muito interessante, que nós podemos olhar na Bíblia e ver os profetas que vieram no passado, homens chamados por Deus. Você sabe que Deus nunca se enganou em chamar um profeta, chamar um homem para um ministério profético. Deus nunca se enganou com aquele homem. Como que se Deus chamasse um homem e depois dissesse: eu me enganei com este homem, chamei para ser profeta, agora vou largar este homem, vou pegar outro. Você sabe que Deus, quando chama um profeta, Deus, através desse profeta, cumpre aquele ministério profético. Deus não se engana. Deus não se engana. Você sabe que todos os profetas que vieram antes, no passado, homens comuns, pessoas normais, a diferença é que ele tinha um dom, ele era um vidente, mas eles eram homens comuns, que falhavam. E aqui nós vemos perfeitamente, Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos. Você crê que tem apóstolos? Ele mesmo deu outros para profetas. Você crê que Deus deu homens profetas? Outros para evangelistas. Você crê que Deus colocou evangelistas?
e outros para pastores. Você crê que Deus tem pastores? E outros para doutores ou mestres. Você crê que tem esses doutores, mestres? Esse é o chamado quíntuplo de Efésios, que Deus colocou nesse corpo noiva das eras. Então, você não pode crer que tem somente apóstolos, que tem somente pastores, que tem somente evangelistas, que tem somente doutores. Se você rejeita o ministério profético, que é o ministério, o ofício mais alto deste quíntuplo de Efésios. Porque é por meio de um profeta vidente que a palavra de Deus vem. E quando a palavra de Deus vem através de um profeta, todas as pessoas devem tomar esta palavra. Então, você sabe que este corpo noiva das eras da igreja, Deus colocou o quíntuplo de Efésios ali. Por isso que a palavra de Deus aqui diz em Efésios 4, verso 11, ela está colocada em plural. Em plural. Ele mesmo deu uns para apóstolos, plural. Significa que não tinha somente um apóstolo, mas vários apóstolos, mais de um. E outros para profetas, plural. Significa que tinha mais de um profeta. E outros para evangelistas, plural. Outros para pastores, plural. E outros para doutores, plural. Por que tem aqui profetas no plural? Porque você sabe que esse quíntuplo de Efésios 4:11 que Deus colocou na igreja, nesse corpo noiva das eras, apenas tem 2 profetas. 2 profetas. Que você sabe muito bem que estas eras da igreja, esses 2 milênios, nós tivemos 2 profetas dentro do tempo. Na plenitude dos gentios, você tem apenas 2 profetas. Quando Deus visita os gentios para tirar desse povo gentio um povo para o seu nome, como nós encontramos em Atos capítulo 15, versículo 14, você pode ler comigo, Atos 15, verso 14, é dito que, verso 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Quando Deus visita o povo gentio, para tirar desse povo gentio um povo para o seu nome, esse povo gentio que Deus visita e tira desse povo gentio, desses gentios, um povo para o seu nome, esse povo que foi tirado dentre os gentios é o povo eleito das 7 eras da igreja. E nessa visita de Deus a esse povo gentio, que ele tira dentre os gentios,
Deus colocou neste povo gentil, dessas 7 eras, Efésios 4:11. E você percebe então que este povo gentil tem a visita de Deus por meio desse Efésios 4:11, o quíntuplo. E é esse o motivo de Efésios 4:11 citar apóstolos, plural, profetas, plural, evangelistas, plural, pastores, plural, e mestres ou doutores, plural. Por que profetas, plural? Porque nas eras você tem apenas 2 profetas. O primeiro profeta da primeira era, que foi apóstolo e profeta, o apóstolo São Paulo, na era de Éfeso. Ele foi o primeiro mensageiro, a primeira era da igreja, a era de Éfeso. E ele, Paulo, era apóstolo e era profeta. Depois de Paulo, profeta, você tem o último mensageiro na era de Laodiceia, o irmão Brana, que foi também manifestou o ministério de profeta. Este homem, William Brana, foi o profeta. Então você tem esses 2 profetas nas eras, Paulo e Brana. Você tem esses 2 profetas cujo ministério era um ministério onde esses 2 profetas tiveram a visitação da coluna de fogo. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele teve a visita da coluna de fogo. No caminho para Damasco, este Logos, a coluna de fogo, encontrou com Saulo e o chamou para ser um mensageiro e profeta, apóstolo aos gentios. E aí você vê que Paulo tinha visões, ele ouvia Deus falar com ele. E Paulo tinha a visitação da coluna de fogo. E para você ter uma ideia, a mensagem que Paulo estava pregando nos seus dias, apesar de não ter andado com Jesus em vida, quando Jesus chamou os discípulos, Paulo não era discípulo de Jesus. Enquanto Jesus estava ensinando os discípulos para no futuro ser seus apóstolos, quando recebessem o Espírito Santo no cenáculo, que era o diploma daqueles apóstolos. O diploma dos apóstolos não era um diploma seminarista, acadêmico. Eles não estudaram teologia. O diploma daqueles apóstolos era a coluna de fogo que desceu no cenáculo e se repartiu como língua de fogo e os ungiu. Mas você percebe que Paulo não estava caminhando com Jesus. Paulo não aprendeu como um discípulo de Jesus. Paulo não estava no cenáculo. Então, quando Paulo encontra com a coluna de fogo no caminho para Damasco, que é chamado para cumprir seu ministério de apóstolo e profeta, você percebe que quando Paulo começa a pregar sua mensagem, a mensagem de Paulo era idêntica, era a mesma mensagem que Pedro estava pregando em Jerusalém. A mesma mensagem. E Paulo chegou a dizer que aquilo que eu vos ensino
eu não aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E Paulo tinha tanta autoridade com a mensagem que tinha recebido direto de Deus por revelação da coluna de fogo, que Paulo chega a dizer, ele chega a desafiar e diz: se nós mesmos ou um anjo desça do céu e pregue outro evangelho além deste que eu, Paulo, vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo tinha convicção da mensagem que estava pregando, que ele tinha recebido por revelação direta de Deus como um profeta, mensageiro. E quando você chega na última era, a era de Laodiceia, a era pentecostal, que Deus chama o irmão Brana para seu ministério de mensageiro, profeta, você então chega a ver que a mensagem que Brana pregou foi uma mensagem por revelação direta de Deus. Como Elias lhe restaurou a mensagem, a doutrina apostólica, mas como um profeta vidente, verdadeiramente vindicado, sua mensagem foi uma mensagem dada diretamente de Deus por revelação no quartinho onde a coluna de fogo, o Logos, deu ao sétimo anjo, William Brana, a revelação dos 7 selos. E aqui você pode ver que a voz final para a era final. Oh, Deus não tinha como advertir as pessoas do tempo do fim, senão por meio da voz final para a era final. O irmão Brana pregou a mensagem, a voz do sinal, que todo sinal tem uma voz. E enquanto as pessoas estavam querendo o irmão Brana próximo, por causa dos sinais, da primeira e segunda puxada do seu ministério, eles não puderam ver que após os sinais tinha uma voz, e esta voz era a palavra revelada. Esta voz era a revelação dos 7 selos. Esta voz final era a revelação dos 7 trovões. A voz final para a era final. Quero ler com vocês, meus amados irmãos, da mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 80. A Era de Laodiceia, parágrafo 80. Para esta meditação, porque a voz final para a era final. Deus falando, Deus advertindo, Deus chamando o povo. Parágrafo 80, leia comigo, por favor. Uma breve consideração da história, é isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra. Porém, Deus mandou a Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Porém,
eles se organizaram. E outra vez, a palavra pura de Deus ficou perdida. Porque a organização tende a juntar-se com dogmas e credos em vez da simples palavra. Já não podiam falar por Deus, os luteranos. Então Deus mandou a Wesley, e ele foi a voz com a palavra em seu dia. O povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser as cartas vivas, lidas e conhecidas de todos os homens e de sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros, e assim tem continuado através dos anos. Até, quero grifar essa parte e enfatizar para você prestar atenção, ele diz: até que neste último dia haverá outra vez um novo povo na terra, que sob seu mensageiro será a voz final na era final. Palavras do irmão Brana, que nós cremos que neste último dia haverá outra vez um povo, um novo povo na terra. Você faz parte desse povo, meu irmão. Você faz parte desse povo, minha irmã. Até que neste último dia haverá outra vez um novo povo na terra. Este povo, novo povo na terra, que sob debaixo, sob seu mensageiro, será a voz final na última era. Deus selecionou nesse tempo final um povo para estar debaixo do seu mensageiro, para ser a voz final na era final, na última era. E o mensageiro foi William Branham. Deus tem um povo sob seu mensageiro. Deus tem um povo debaixo do seu mensageiro. Seu mensageiro, o sétimo anjo, William Branham, foi a voz final para a era final. Mas Deus tem um povo. E aqui diz: até que neste último dia há outra vez um novo povo que sob seu mensageiro, este povo será a voz final na última era. Deus tem uma voz, e esta voz procede do seu mensageiro na era final. Mas sob seu mensageiro Deus tem um povo, e este povo leva adiante esta mensagem, e esta mensagem deve ser pregada, levada adiante, exatamente pelos ministros de Efésios 4:11. Os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Deus toma o apóstolo Paulo, mensageiro, profeta. Na última era, a voz final, Deus toma o apóstolo Branham, mensageiro e profeta Branham. Mas aqui, no último tempo, na última era, a voz final para a era final, William Branham. Mas Deus tem neste ministério
da esposa do Senhor Jesus Cristo, no tempo do fim, sob seu mensageiro, sob seu profeta, os pastores, os evangelistas, os mestres, sob seu mensageiro, sétimo anjo, profeta de Deus, sob seu mensageiro, este mensageiro, profeta, que trouxe a palavra, trouxe a mensagem pura e verdadeira. Talvez você queira ter um outro mensageiro, talvez você queira ter uma outra voz, mas o irmão Brana diz: voltando à leitura, o irmão Brana fala: e diz, no parágrafo 80 da mensagem à Laodiceia: até que neste último dia haverá outra vez um novo povo na terra. Haverá nesse dia outra vez um novo povo na terra, que sob seu mensageiro, será a voz final na última era. Deus tem uma voz final, e esta voz final está ecoando aos quatro cantos desta terra. A voz final, onde Deus tem falado. Talvez você queira ouvir a voz de Deus de uma outra forma. Talvez você queira orar muito, jejuar muito, para ouvir literalmente Deus falar com você. Eu quero te advertir que Deus hoje não pode falar com você, senão por meio de sua palavra. Esta palavra que foi revelada, esta palavra que foi aberta, e sob o mensageiro, os 7 selos foram abertos e revelados. E se você quer ouvir a voz de Deus hoje, pare, ouça esses ministros, pastores, evangelistas e mestres, que sob seu mensageiro são a voz final para a era final. Deus não tem outra voz. Deus tem falado nesse último dia, falou por William Brana e hoje pelos pastores, evangelistas e mestres. Esse é o quíntuplo de Efésios 4:11, cujo ministério tem sido rejeitado, cujo ministério tem sido abandonado por pessoas que querem se fazer um mensageiro, depois de Brana, um oitavo anjo, um oitavo mensageiro. Não, filho, depois de Brana, o que temos são pastores, evangelistas, mestres, que tomam a mesma mensagem, a mesma revelação que William Brana trouxe para o povo da última era. A revelação chegou, a palavra de Deus veio pura, porque esta palavra não foi feita uma interpretação no seminário. O que você tem no seminário são interpretações na teologia. Mas quando Deus manda um profeta, Deus fala face a face com esse profeta. Quando Deus manda um profeta, Deus traz uma mensagem a esse profeta, e esse profeta traz a mensagem ao povo, e é a obrigação deste povo ouvir a voz desse profeta.
a voz de Deus para o tempo do fim, a voz final para a era final. Você quer saber tudo sobre casamento e divórcio? Deus deu a revelação ao seu sétimo anjo. Você quer saber tudo sobre a revelação de 7 selos? Deus deu tudo ao seu sétimo anjo. E hoje, Deus tem trazido esta revelação da terceira puxada, da abertura da palavra, dos 7 trovões de Apocalipse 10. Pergunte a um teólogo, pergunte ao seminarista, irmão, pastor fulano, você sabe que são 7 trovões? Pergunte a um teólogo que estudou 4, 5 anos de seminário. Pergunte, você sabe, meu querido, precioso pastor, o que são os 7 trovões? Não sabem, vão jogar para o futuro algo que na verdade já foi trazido ao povo. 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E esses 7 trovões, que são as revelações, sim, aqueles selos que você lê no livro de Apocalipse, Apocalipse 5 e 6, que estão tudo em símbolos, cavaleiros, com suas cores, os seus cavalos, que você lê e não entende nada. Sim, Deus trouxe os trovões em Apocalipse 10 para nos mostrar o que são esses símbolos, as revelações. Deus deu ao sétimo anjo a voz final para a era final. Não tem mais voz não, filho. Depois desse tempo aqui da esposa, da noiva de Cristo, a esposa, é rapto, é arrebatamento. E eu digo aos irmãos, como disse o irmão Brana, o avivamento da noiva, enquanto as pessoas estão querendo um despertar, diz o irmão Brana, estão clamando pelo Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Sabe o que é esse clamor que eles estão fazendo hoje? As pessoas clamando, jejuando, vigília, campanhas, indo para a mata, orar e clamar e clamar. Sabe o que é esse clamor todo? É aquilo que as virgens nessas fizeram, buscando o óleo, buscando o azeite, porque elas falaram para as virgens prudentes, a virgem Nécia que tinha o azeite, que representa o Espírito Santo, a virgem Nécia que tinha a lâmpada acesa, que representa a palavra, a virgem Nécia, a virgem prudente tinha a palavra, o azeite, o Espírito Santo, a lamparina, a virgem prudente. Mas a virgem Nécia não tinha azeite. E chegou com a virgem prudente e disse: olha, nós queremos desse azeite. Não, nós temos só para nós. Vamos buscar para vocês. E essa virgem Nécia está clamando hoje, buscando esse azeite, buscando o Espírito Santo. Estão clamando vigílias e campanhas e orações, clamando pelo Espírito Santo, clamando pela palavra, tanto no meio pentecostal, denominacional, como dentro da mensagem. Irmãos da mensagem virando pentecostais, clamando pelo Espírito Santo, clamando pelo... A virgem Nécia, quando na verdade a virgem prudente, a palavra de Deus diz que veio à meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito, um alarido, alguém clamou, aí vem o noivo, sair ao encontro. Houve alguém para clamar, houve alguém para gritar, trazer o alarido. Sabe quem foi esse alguém? A voz final para a era final. William Branham, que não é o noivo. William Branham não é Cristo. Ele foi enviado para clamar, aí vem o noivo. E se você quer saber, irmão, o noivo já veio.
naquela nuvem formada de 7 anjos, em 1963, com sua cabeleira branca. Ele veio para cumprir Apocalipse 10, o mesmo Senhor que desce do céu. Ele veio vestido de uma nuvem, porque quando subiu em Atos 1, ele subiu e se escondeu numa nuvem. E os anjos disseram para os apóstolos: esse Jesus que você viu subir, da mesma forma que subiu, ele há de descer. Ele subiu escondido numa nuvem, ele tinha que descer também escondido numa nuvem. Sabe o que é isso? Aquele dia e hora que ninguém sabia, disse Jesus. Talvez isso é loucura para muitos, mas isso tinha que acontecer para que a voz final da era final pudesse ecoar a mensagem desse dia final, para eu ouvir e ser revelado, você ouvir e ser revelado. Quando que eu ia saber que o batismo era o nome de Jesus, se Deus não mandasse William Branham, a voz final para a era final? Até hoje estaria envolvido em sistemas organizados, denominacionais, crendo em trindade. Como que eu ia saber que a Santa Ceia é com pão asmo, só trigo e água? Como que é saber que tem que lavar os pés dos irmãos? Fazer como os apóstolos faziam, se Deus não trouxesse William Branham para restaurar, como Elias, a voz final para a era final? Como ia saber que não tem pastora, pregadora, se Deus não restaurasse isso através da voz final, para a era final? Como que eu ia saber que o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, é o anticristo? Como que eu ia saber que o cavaleiro que mudou do cavalo branco para o vermelho e matou ainda era o anticristo? Como que eu ia saber que o que passou do branco para o vermelho e depois para o preto com a balança na mão, cobrando indulgência no tempo de Lutero, ainda era o anticristo? Como eu ia saber que o cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome morte, ainda é o anticristo? E ele vem matando as pessoas espiritualmente por meio da religião, por meio do sistema organizado. É o anticristo. Como que eu saberia? Irmão, eu estava dentro de uma denominação e não sabia, de uma organização, uma prisão, e não sabia. As pessoas dentro das igrejas são sinceras. Irmão Branham disse: não são as pessoas, é o diabo que as aprisiona. Elas são boas pessoas, estão ali com sinceridade, adorando a Deus. Mas o eleito, quando ouve a voz final para a era final, trazida pelo mensageiro, e hoje repetida, levada adiante por meio dos pastores, evangelistas e mestres, o eleito ouve esta voz final para a era final, e ele não tem dúvida de: esta voz eu conheço. É como a águia, diz o irmão Branham. O irmão Branham disse, contou a história da águiazinha, e foi criada com galinha aqui embaixo. Mas ele não era um filhote de galinha, ele era um filhote de águia. A mãe chocou o ovo, criou aquela águiazinha como um pintinho, mas ele era diferente. Ele era diferente. Quando a águia mãe passou por cima, gritando, ele reconheceu que aquela águia mãe, aquela voz era diferente. Ele não podia ficar ciscando aqui embaixo, no sistema denominacional. Ele era águia, tinha que subir a pedra de coroa, subir a revelação dos selos, subir para receber a voz final para a era final. 7 selos revelados, 7 trovões. Você sabe, irmão, que o que aviva, o que desperta a noiva são 7 trovões, diz o irmão Branham. 7 trovões é o que desperta essa noiva, é o que manifesta a noiva.
O irmão Brana diz aqui na mensagem, eu queria tomar rapidinho para ler com os irmãos, onde ele diz que se os pentecostais tivessem continuado, eles seriam a noiva. Mas os pentecostais não continuaram. Deixa eu tomar aqui para ler para vocês, na mensagem do irmão Brana, porque o irmão Brana chega a falar que se eles continuassem, os pentecostais, eles seriam a noiva, mas por eles não terem continuado, o que é continuado? Eles deveriam ter recebido a mensagem da revelação dos 7 selos. Os pentecostais, eles rejeitaram Cristo. Laodiceia é a última era. Eles recusaram a voz final para a era final. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3 que Jesus está à porta. Diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz. E essa é a voz final para a era final. A voz de Deus através de um profeta. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Mas ele está à porta batendo. Que porta é essa? É a porta da igreja. Jesus está fora da igreja, porque ele foi expulso. A era de Laodiceia é a única era que ele é expulso, ele é posto para fora. A igreja expulsando Jesus. A igreja expulsando a palavra. Mas, quando você tem uma rejeição de um lado, você tem a aceitação do outro lado. Jesus vindo para o seu povo, Jesus vindo para a sua noiva. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem para ler para os irmãos, porque isto é real. Glória a Deus. Quero tomar aqui a mensagem do profeta. Porque o Espírito de Deus tem vindo sobre este povo e nós não podemos rejeitar esta manifestação. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Parágrafo 212. Aleluia. Vocês, meus irmãos, por toda parte, não se sentem felizes? Não se sentem privilegiados por ouvir uma mensagem no tempo do fim, que te coloca na palavra, que te posiciona para o rapto, que te posiciona para o arrebatamento? Sim, porque o arrebatamento, ele está às portas. Os eventos estão mostrando que o rapto está à mão. O rapto está próximo. O arrebatamento está próximo. Quando eu falo arrebatamento está próximo, eu digo esta tomada de pessoas para ser levada. Mas bem da verdade, o arrebatamento já começou. O arrebatamento já começou. O arrebatamento começou quando Cristo desceu do céu para cumprir Apocalipse 10 e te tirou de Laodiceia. Ali você já foi arrebatado espiritualmente.
Você ouviu a voz final para a era final. Laodiceia, pentecostais rejeitaram esta voz final. Você ouviu? O que aconteceu com você? Você foi raptado, você saiu de Laodiceia. Você saiu do movimento pentecostal. O arrebatamento já começou espiritualmente. Você já saiu de Laodiceia. Você não está mais em Laodiceia. Você não está mais no movimento pentecostal. Você deu um pulo da era Laodiceia, movimento pentecostal, para a pedra de coroa. Você estava aqui, ó. Você foi raptado espiritualmente, você subiu para cá. Pedra de coroa, no ministério da noiva, no ministério profético da voz final para a era final. E esse ministério da noiva que começou com William Branham, o profeta de Efésios 4:11. E ele prossegue com os pastores, evangelistas e mestres. Foi o irmão Branham quem disse, quando foi perguntado, irmão Branham, terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Ele disse, sim, ela terá, e é o que está acontecendo agora. É a mensagem da hora. Está acontecendo agora o mistério da noiva. E diz ele, e esta noiva, ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São esses pastores que são rejeitados. São esses evangelistas que não são valorizados. São os mestres que são deixados de canto. Mas Deus o chamou para um ministério. Sim, é humilde. Sim, é simples. Mas é um grande e poderoso ministério. Um ministério sobrenatural que traz a voz final para a era final. E se você está ouvindo esta voz, você é um privilegiado. Deus tem te chamado. Isto prova a sua eleição. Se você ouviu os trovões, foi despertado para a fé de rapto, que é uma fé superior à fé de cura divina, uma fé diferente, uma fé para ser transladado, uma fé para te tirar desta terra, esta terra pecaminosa, esta terra amaldiçoada pelo pecado, onde você vê a podridão na religião, a podridão na política, e não há mais jeito que possa mudar isto. Nada que possa mudar. Essa história de que o Brasil é de Jesus, o Pará é de Jesus, Belém é de Jesus. Não é não, filho. Cada dia mais o Brasil se torna pior. O Brasil é do carnaval, do futebol, das novelas. O Pará não é de Jesus. Belém não é de Jesus. De Jesus é o povo eleito, a nação santa, é a noiva de Cristo, que é tirada de Laodiceia, que é arrebatada. Hoje, espiritualmente, você sai da era laodiceana. Para onde você vai? Você vai para a era da noiva. A era da noiva, filho, onde os mistérios são pregados, as revelações são dadas, a voz final para a era final. Você ouve esta voz. Esta voz não está em Laodiceia mais. Esta voz não está no movimento pentecostal. Esta voz está na era da noiva. E quando começou a era da noiva? Começou nos dias de William Branham. Ele disse lá atrás, estamos na era da noiva. Que privilégio, irmão. Que privilégio, minha irmã. Nós temos de poder ouvir esta voz final para a era final. Que Deus tem um povo na terra que sob seu mensageiro é a voz final para a era final. Aleluia. Obrigado, Pai, por nós podermos ouvir esta voz final para a era final. Que privilégio, Senhor.
Que privilégio nós temos. Muito obrigado, Pai, por nos chamar, nos revelar. Somos indignos, não há dignidade alguma em nós, mas temos ouvido esta voz. Muitas pessoas não valorizam esta voz, mas nós queremos valorizá-la, porque é a voz que nos posiciona como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como pastor, como igreja. Oh, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. É a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento. A voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela é o ômega. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem crer diga. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela é o ômega. O Espírito e a esposa dizem: e quem crer diga amém. A voz final pra era final, ele é o alfa e nela é o ômega. Alfa e ômega, alfa e ômega. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus